Boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais um episódio de Academia e Mercado. Hoje temos o enorme prazer de estarmos aqui com o Dr. Anderson Rossi, da Rossi Advogados, um tradicional escritório jurídico aqui no Rio Grande do Sul. Academia e Mercado. Dr. Anderson, boa noite. Boa noite, meu querido amigo Jean, mestre Jean, a quem eu não poupo elogios em dizer que admiro muito, grande profissional na sua área. Obrigado. Dr. Anderson está conosco hoje aqui para falar sobre um assunto extremamente polêmico que a gente já vem conduzindo nos outros podcasts, né? Então, nós estamos falando muito sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, certo? E aí, doutor Anderson, como é que está essa composição do órgão fiscalizador? Já temos o órgão fiscalizador, não temos? Sob o olhar jurídico, né, dos advogados, como é que está essa composição? Como é que vocês estão enxergando esse momento que a gente está vivendo e a caminhada que nós ainda temos pela frente com relação à LGPD? Bom, Jean, em princípio, assim, o órgão máximo da LGPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Ela está ainda em vias de escolha dos seus membros, que são diversos membros, cada um com a sua atividade específica. O que acontece? Esse órgão, a ANPD, ela é responsável pelo Plano Nacional de Proteção de Dados e aplicar as sanções administrativas. Ele ainda não está 100% composto, tá? Então, embora ele esteja em vias de composição. O que isso significa na prática? Significa na prática que as penalidades administrativas elas ainda não estão sendo aplicadas, até porque existe um prazo, que será setembro de 2021, para elas iniciarem a aplicação. Então, eu poderia dizer que nós temos uma autoridade nacional de proteção de dados? Não, ainda não temos, mas isso significa que não exista aplicação já imediata da LGPD? Não, de forma alguma. Já existe aplicação imediata da LGPD por outros órgãos, inclusive legitimados para tal, como, por exemplo, o Ministério Público, que foi o primeiro a dar start à aplicação da LGPD através de uma ação civil pública. Não vou entrar no mérito da questão específica, do caso concreto, se ela foi levada a cabo ou se não foi, mas é fato que o Ministério Público está atento, está exigindo das empresas que não cuidam dos dados, que não tratam dos dados dos seus clientes, está atuando como custos legis, que é a função, né, como fiscal da lei, e está utilizando, sim, a LGPD para fiscalizar essas empresas. Coincidentemente, neste caso especificamente, que foi o primeiro caso de uso da LGPD, a empresa, o que ela fazia? Ela fornecia dados de clientes, a famosa venda de listas. Então, era e-mails, telefones, e tinha um pacote de serviços que tinha um valor. Só que o que acontece? Como entrou a LGPD em vigor, ela tirou o seu site do ar. Ou para se adequar, ou para mudar o ramo, isso nós não sabemos, esse detalhe nós não sabemos. Mas, enfim, então a empresa já se adequando à LGPD, se preocupando com essa situação, acabou tomando uma atitude, que era tirar o seu site do ar. Com isso, o Ministério Público não deixou de ter atuado. Atuou, sim, e agiu como órgão fiscalizador. Então, temos a ANPD? Não temos ainda, mas temos outros órgãos fiscalizadores. Nesta mesma linha de raciocínio, não podemos esquecer dos PROCONs. A função dos PROCONs justamente é proteger o consumidor. E todos nós, enquanto temos dados em algumas empresas, nós estamos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor. E aí entra o PROCON. Como mais um órgão, um exemplo de um órgão que pode, de certa forma, claro, é lato sensu ser um fiscalizador. Ele não é o fiscalizador, assim como o MP não é o fiscalizador instituído pela LGPD, mas são órgãos, são instrumentos de fiscalização e de proteção da coletividade, né? Porque são órgãos que entram com demandas ou com reclamações pensando no interesse coletivo. Perfeito, são órgãos apoiadores, né, que a sociedade já conhece e pode, nesse momento de muita dúvida, né, imagino, né, principalmente para as empresas, né, para as pessoas, enfim, são órgãos que já são conhecidos e eu acho que são órgãos, como você mesmo está dizendo, órgãos que são grandes apoiadores, né.
Mas aí quem está nos escutando pode estar perguntando assim, ok, mas enquanto não está constituído de fato, eu posso buscar os meus direitos de forma individual ou junto à justiça? Como funciona isso? Sim, sim. Na verdade, assim, uma situação bem interessante, que é a LGPD, ela vem ao encontro de uma outra lei que nós já temos há 30 anos, está fazendo aniversário, que é o Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990. Eles trabalham hoje, mais do que nunca, de forma unida. Então, como é que eu busco os meus direitos individuais? Se alguma empresa está disponibilizando, está utilizando indevidamente os meus dados, indivíduo, buscarei, através do Estado, né, judiciário, uma ação que impeça determinada empresa de utilizar indevidamente os meus dados. Inclusive, o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele age em conjunto com a LGPD. Né? Então, o que as pessoas normalmente acabam buscando nessas situações e podem buscar, isso é um alerta para as empresas, podem acabar buscando um dano moral pelo uso indevido dos seus dados. Né? E é uma coisa interessante porque a entrada da LGPD ela pode causar a entrada em vigor, que já está em vigor, vamos frisar novamente, ela pode trazer um fenômeno que aconteceu em 1990 com a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, que é uma enxurrada de ações indenizatórias no judiciário. Um fenômeno interessante que pode vir a acontecer. Eu acredito que realmente, se as empresas não se cuidarem, como não se cuidaram lá em 1990, na entrada do Código de Defesa do Consumidor, provavelmente vão sofrer ações e no meio da ação que pede normalmente a proteção dado individual, também vai sofrer uma ação indenizatória, o famoso dano moral. Perfeito. Inclusive, essa era a próxima pergunta que eu ia fazer, né? Se temos, que é uma questão bastante óbvia, né, que nos preocupa, né? Será que a gente pode ter uma enxurrada, né, de processos, enfim, né? Então, mas que ótimo que respondeu isso. Mas, enfim, doutor Rossi, vai dar certo essa lei? O corpo jurídico tá otimista com relação a isto? De fato, temos uma longa caminhada ainda pela frente ou não? Como que os advogados, enfim, estão observando nesse momento isso? O fato de nós não termos ainda um órgão aplicador das penas administrativas deixa, de certa forma, a lei com um pedaço dela em stand-by. Mas, reforço, ela está válida e como válida, nos fornece os mecanismos para ser utilizada. Então, sim, reforço, acreditamos na lei, acreditamos bastante, eu particularmente acredito bastante na LGPD, tanto que a vejo não como uma apoiadora, não como uma norma que venha reforçar o Código de Defesa do Consumidor, mas que sim caminharão de mãos dadas. É claro que, assim, quando eu trago a situação do dano moral, nós temos que ter em mente que o direito é uma ciência humana, ela não é uma ciência exata. São todas as situações envolvendo o uso indevido dos meus dados ou dos dados dos indivíduos que vão gerar um dano moral? Não. Como dito, o direito é uma ciência humana e não uma ciência exata, então deve ser analisado o caso a caso. Mas a LGPD é uma realidade, é uma necessidade mundial. O Brasil veio a colocá-la em vigor, a construí-la para se adequar a uma necessidade mundial, e ela é uma realidade mundial, não é só uma realidade nacional, mas enquanto realidade nacional, ela já está valendo e muito. Tanto que nós já temos casos, né? Primeiro caso, Ministério Público, nós temos um caso recente de procedência de uma demanda indenizatória por uso indevido dos dados, pelo fornecimento de dados para outras empresas, a troca de dados e o uso indevido desses dados. E é uma situação curiosa, porque a LGPD veio justamente reforçar, porque essa ação que saiu o resultado recentemente, embora não por uma questão ética não vamos citar nomes e nem mencionar o caso, foi uma ação iniciada em 2019, ou seja, antes da entrada efetiva em vigor da LGPD. Então, a LGPD veio para reforçar a convicção do juízo de que, sim,
a empresa estava agindo em desacordo com a legislação e, ora, a legislação em vigor. Claro que, nesse caso, o Código de Defesa do Consumidor pesou bastante, mas a LGPD veio para reforçar a situação. Então, a LGPD é uma realidade e as empresas têm que procurar se adequar a essa situação. Perfeito. Doutor Anderson, por fim, gostaria de lhe perguntar, qual a sua recomendação para o empresário que está assistindo esse nosso podcast aqui agora, que está nos escutando, né? E até, de certa forma, até um pouco apreensivo muitas vezes, né? Enfim, consegui me adequar, não consegui me preparar, enfim. Qual a sua recomendação para as empresas, para as organizações neste momento, dado o cenário? Então, a meu ver, na minha humilde opinião, a recomendação é extremamente simples. Eu diria para os empresários hoje que eles delimitem com muita clareza, a forma com que eles utilizarão os dados de cada pessoa, de cada cliente. E mais, quando forem usar, que for necessário o uso dos dados, que eles tenham uma autorização prévia e não demorem para fazer esse pedido de autorização dos dados. Tenham ela formalizada, arquivada, e não demorem. Sobretudo, sejam rápidos e claros. Perfeito. E aí, pessoal, gostaram? É assunto polêmico. A gente vem discutindo aqui em vários encontros. Com certeza teremos outros encontros para falar sobre isso. Gostaríamos, antes de mais nada, agradecer a presença do Dr. Rossi aqui, sempre extremamente colaborativo, e convidar para estar conosco em outros podcasts e até na nossa live aí mais à frente. Tá? Foi um grande prazer tê-lo aqui conosco, Dr. Rossi. Prazer enorme, Jean. Estou sempre à tua disposição. Agradeço imensamente o carinho de vocês e desejo muito sucesso nessa empreitada nova. Pessoal, quem não se inscreveu, se inscreve. Clica aí, ativa a sinetinha e vem para o nosso canal. Nos encontramos no próximo podcast.